Você já se perguntou se uma mulher que aceita esconder sua juventude no canto da cozinha impregnada com o cheiro de óleo e gordura pode receber de volta o verdadeiro amor, ou se, aos olhos de um homem ambicioso, essa dedicação não passa de um objeto obsoleto que precisa ser descartado para abrir caminho para as glórias do mundo exterior? A história de hoje não tem aquelas filosofias grandiosas. São apenas recortes crus sobre a natureza humana quando confrontada com a fama e o poder, sobre o preço da traição e como uma mulher sai do pântano para acender novamente o brilho de si mesma. A noite já era funda, o espaço lá fora havia se acalmado. Convido você a deixar de lado as preocupações, puxar o cobertor quente e abrir o coração para ouvir a obra. Quem sabe, entre as vicissitudes dos personagens, você encontrará um momento de silêncio só seu. O cheiro de temperos caseiros, de arroz com feijão e carne assada, se espalhava pela pequena panela de barro, emanando um aroma denso e rico que envolvia o espaço apertado da cozinha. Lyra estava ali, os 2 dedos esfregando levemente o avental azul com flores já desgastado nos cantos dos bolsos. Ela gostava desse cheiro, o cheiro de uma família de verdade, algo que ela havia construído com toda a paciência de uma mulher que escolheu recuar para o segundo plano. No fogão, a panela de caldo de costela ainda borbulhava devagar, soltando de vez em quando aqueles sons borbulhantes regulares. Hoje era o aniversário de 1 ano da morte da mãe de Leandro. Lyra tinha ido ao mercado sozinha desde as 5 da manhã, abrindo caminho entre as bancas de verduras molhadas pelo orvalho da noite para escolher o melhor maço de temperos frescos. A carne de porco com toucinho tinha a camada de gordura fina perfeita para o assado com temperos do interior. O dia inteiro ela ficara cercada de fumaça da cozinha, o suor escorrendo pelas têmporas e fazendo alguns fios de cabelo grudarem nas bochechas. Lyra não se sentia cansada. Ela só pensava que logo, quando Leandro passasse pela porta, tirasse o uniforme militar imponente e cheio de pressão do mundo exterior, ele encontraria uma mesa posta com comida quente e um momento de paz serena. O barulho de chaves tilintando veio da porta da frente, quebrando o silêncio. Lyra limpou rapidamente as mãos no avental, o rosto acendendo um sorriso de boas-vindas bem a tempo. Você chegou, amor. Lave as mãos, o arroz e o feijão, eu já preparei tudo. Hoje tem também o peixe com pimenta que você gosta. As palavras mal saíram e já se prenderam na garganta. Leandro entrou, mas não trouxe o calor familiar do fim de tarde. Ele vestia uma camisa social impecável, sapatos de couro preto brilhantes, sem uma única mancha de poeira. No corpo dele, o perfume importado era forte, um aroma de rosas selvagens misturado com almíscar intenso que invadiu o nariz de Lyra, apagando completamente o cheiro de gengibre, alho e cebola acolhedor da cozinha. Não era o cheiro de um homem que acabara de sair de uma reunião no quartel ou de uma viagem administrativa. Leandro não olhou para Lyra. Colocou a pasta sobre a mesa de centro com um gesto seco e frio, os olhos percorrendo a mesa posta com capricho antes de se fixarem na esposa. Aos olhos daquele homem que acabara de receber a decisão de promoção, Lyra aparecia como uma pintura fora de moda, a blusa de algodão desbotada, a calça larga de tecido grosso e o cheiro de cozinha grudado na pele como uma marca de trabalho braçal. Deixa pra lá, arrume isso, eu já comi fora. A voz de Leandro era plana, sem nenhuma ondulação. Lyra parou, as mãos que seguravam o prato de molho tremeram de leve, fazendo algumas gotas do molho caseiro escorrerem pela borda branca da louça. Mas hoje é o aniversário da morte da sua mãe. Eu preparei o dia todo. Você disse que hoje não tinha plantão. Leandro soltou uma risada seca, cheia de impaciência. Ele afrouxou o nó da gravata, sentou no sofá e cruzou uma perna com arrogância. Aniversário de 1 ano já passou. É só formalidade. Você só sabe fazer isso mesmo? Ficar o dia todo na cozinha. Preparar mesa farta para quê? Se a reputação do marido fora do quartel você não ajuda em nada. As palavras de Leandro eram como agulhas enferrujadas cravando direto no orgulho silencioso de Lyra. 1 ano antes, quando Leandro ainda era um capitão jovem lutando com relatórios difíceis, Lyra tinha aceitado abandonar o diploma de graduação com louvor, abandonar as oportunidades de voos internacionais para se tornar esposa dele. Ela escondeu a origem de filha de um piloto lendário da Força Aérea Brasileira, alguém cuja voz pesava como 1000 quilos no círculo militar
só porque queria que Leandro sentisse orgulho de subir pelos próprios méritos. Cada degrau que Leandro subia, desde o aceno do comandante rigoroso até os cursos de aperfeiçoamento lucrativos, tinha a sombra de ligações discretas do pai dela. Mas Leandro não sabia, ou fingia não saber para proteger o ego frágil. Ele se achava um gênio e via a esposa em casa como um peso que prendia o brilho de um futuro major. Lira recolheu a mesa em silêncio, sem chorar. As lágrimas, se existiam, já tinham sido engolidas nas noites em que Leandro chegava tarde com desculpas de jantares com contatos. Ela levou a travessa para a cozinha. O som dos pratos batendo ecoava solitário. Já tarde da noite, quando Leandro foi tomar banho, Lira recolheu a camisa social que ele havia trocado para colocar na máquina de lavar. Por hábito, ela checou os bolsos, os dedos tocando um papel rígido no bolso do peito. Não era um crachá de serviço. Era uma nota fiscal de uma joalheria famosa no centro da cidade. Sob a luz fraca do tubo fluorescente da lavanderia, Lira leu claramente: colar de ouro rosé, com diamantes naturais, conjunto de casal. O valor chegava a dezenas de milhares de reais, assinado por Leandro. A data era exatamente a tarde de anteontem, o mesmo dia em que Leandro mandou mensagem dizendo que teria que trabalhar até meia-noite para cumprir o prazo do projeto. Lira ficou paralisada no meio da lavanderia, o frio subindo do piso de cerâmica gelado até os pés. Na semana anterior tinha sido o aniversário de 28 anos dela. Leandro chegou em casa à 1 da manhã e jogou sobre a mesa uma caixa de bolo comprada correndo numa padaria de esquina. O bolo já estava um pouco derretido pelo calor. Ele disse que era bobagem gastar com luxo, o dinheiro era para ele correr atrás de contatos. Ela tinha sorrido e aceitado, mentindo para si mesma, que o marido carregava o peso do mundo. Na verdade, ele não era incapaz de romantismo, não era sem dinheiro. Era só que o romantismo e o dinheiro ele guardava para outra mulher. Lira segurou a nota fiscal, caminhou devagar até a sala. Leandro saiu do banho enrolado apenas na toalha na cintura, digitando no celular, o canto da boca curvado num sorriso suave que Lira não via mais dirigido a ela há muito tempo. O som das teclas do celular era constante, como o ritmo de uma sentença de morte para o casamento de 5 anos. Lira colocou a nota fiscal sobre a mesa de vidro, o som leve mas suficiente para Leandro erguer a cabeça assustado. O sorriso sumiu imediatamente, substituído por pânico passageiro, depois coberto por raiva e defesa. Você mexeu nas minhas coisas? Desde quando você tem esse hábito de ciúme doentio de fuçar a vida do marido? Leandro falou alto, aproximando-se e arrancando a nota fiscal da mesa, amassando-a na palma da mão. Lira olhou direto nos olhos dele, os olhos dela limpos, sem a loucura de uma mulher em crise de ciúme, apenas uma decepção profunda como um abismo. O colar você deu para quem? Leandro olhou para o papel amassado na mão e depois para Lira. O silêncio dela não era como o das outras mulheres ao descobrir traição, sem barulho de pratos quebrando, sem gritos ou arranhões. Justamente aquele silêncio solitário desafiava o homem dentro dele. Leandro jogou a bolinha de papel no cinzeiro de cristal sobre a mesa e riu com desprezo. Dei para quem merece, dei para quem sabe usar isso em jantares sociais, sabe fazer o nome de major brilhar diante dos comandantes, não para guardar na caixa de joias e ficar escondida no canto da cozinha como você. A traição, quando o homem já tinha penas suficientes, podia ser justificada com um motivo fedendo a ambição daquele jeito. Lira olhou para o homem à frente e de repente sentiu um estranhamento gelado. Esse tinha sido o jovem militar de anos atrás, o que ficara debaixo de chuva torrencial na porta da casa dela, jurando que a vida toda bastava uma casinha simples, e ela ao lado. Na época, ele era tão pobre que a moto velha precisava de conserto constante, mas os olhos brilhavam com sinceridade. Agora, com estrelas a mais no ombro e apertos de mão com autoridades já firmes, ele via a esposa de origem humilde como uma mancha que precisava ser apagada para limpar o currículo. Justo naquele momento, a tela do celular de Leandro sobre a mesa acendeu, um nome curto apareceu: Mimi. O toque da chamada soou dengoso no silêncio da noite. Leandro se atrapalhou para pegar o aparelho, mas Lira foi mais rápida. Ela não arrancou, apenas olhou a mensagem na tela bloqueada. Amor, chegou em casa? O colar de hoje me deixou a mais bonita do jantar. O comandante-geral elogiou como você escolheu bem a esposa.
Amanhã vamos ver o apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas? Esposa. As duas palavras foram como um tapa ardente no rosto de 5 anos de juventude de Lira. No meio dos jantares luxuosos lá fora, uma atriz esperta já se sentava no lugar de esposa do major, enquanto a legítima ficava em casa com o cheiro de temperos caseiros, economizando cada real do salário para o marido correr atrás de contatos. Leandro viu que tudo estava exposto. A expressão de choque inicial sumiu, dando lugar ao descaso e frieza de quem já tinha plano B pronto. Ele puxou o celular de volta, desligou a tela e falou gelado como gelo. Se você já viu, não vou mais esconder. Lira, vamos nos divorciar. Do canto da sala, Leandro caminhou até a pasta. Tirou uma pasta de documentos já preparada há tempos. O som do papel rasgando o silêncio da noite era afiado como faca. Ele jogou a pasta sobre a mesa de vidro bem em cima do lugar onde a nota fiscal tinha sido amassada. Eu já assinei. Sei que você trabalhou duro esse ano, mas nós não estamos mais na mesma classe. Eu vou receber a decisão nova no Ministério da Defesa e preciso de uma esposa elegante, que saiba se vestir, que saiba circular ao meu lado. Olhe para você. Roupas o ano todo compradas no mercado popular. Cabelo sempre com cheiro de alho e cebola. Ao meu lado as pessoas não vão dizer esposa, vão dizer empregada. Eu não posso deixar a carreira ser destruída por um casamento fora de moda. Lira olhou para a papelada do divórcio. Era possível medir e pesar um amor. Um sacrifício com palavras práticas como classe, currículo, fora de moda. Ela ergueu a mão calejada e olhou. As pequenas calosidades nas pontas dos dedos de tanto lavar roupa, as cicatrizes de cortes ao preparar peixe para ele se fortalecer. Todas as provas de amor devotado agora eram evidência de inferioridade, de rusticidade aos olhos do marido. Você pensou bem? Lira perguntou. A voz firme, uma calma que até ela mesma se surpreendeu. Eu pensei durante meio ano. Esta casa é residência militar dada a mim. Você não contribuiu financeiramente, não tem direito a nada. Eu vou te dar uma quantia chamada compensação pela juventude, para não dizer que fui insensível. Leandro falou, os olhos desviando, sem coragem de encarar o olhar limpo da esposa. Lira soltou uma risada leve, o som leve como brisa, mas que deixou Leandro desconfortável. Compensação, ele achava que o dinheiro dele podia comprar as noites em que ela ficou acordada, cuidando dele internado por úlcera no estômago causada pelos jantares com comandantes. Podia comprar os contatos discretos que o pai dela usou a honra de uma vida inteira para apoiar um genro ingrato. Lira nem olhou para o maço de notas que Leandro colocou ao lado da papelada. Ela pegou a caneta esferográfica que estava no vaso de flores, inclinou-se. Cada traço da letra dela era decidido e elegante, aparecendo na linha da assinatura da esposa. Levou exatamente 3 minutos para Lira colocar o ponto final num relacionamento que durou da juventude radiante até os dias sombrios do casamento. Terminado, Lira se levantou e ficou de frente para Leandro. Nesse momento o major sentiu que algo estava errado. Sob a luz da sala, mesmo com a roupa simples, a postura de Lira, o queixo erguido com orgulho, emanava uma pressão invisível que o fazia querer recuar. Não era o jeito de uma mulher abandonada. O dinheiro você guarda para comprar bolsa para sua amante. Esta casa eu não quero nem 1 metro quadrado. Lira falou com voz baixa e clara. Este ano eu considero que fiz caridade para um ingrato. A partir de hoje, Leandro, você e eu não temos mais nenhuma relação. Segure bem esse posto de major. Espero que ele te abrace à noite. Lira virou as costas e entrou no quarto. Não arrumou tudo. Só pegou a mala pequena do alto do armário, colocou dentro algumas roupas pessoais, o diário da época de menina e a foto antiga com o pai. Quando ela saiu para a sala, Leandro ainda estava sentado fumando sem parar, a fumaça densa escondendo o rosto que mostrava clara surpresa diante da decisão firme da esposa. Ele achava que ela choraria, imploraria ou pelo menos exigiria divisão de bens. A saída de Lira de mãos vazias e fria fez o ego de um homem com um pouco de poder se sentir vazio, como se tivesse dado um soco forte no ar. Lira pegou a mala, abriu a porta e saiu. Era noite no Rio de Janeiro na época de chuva, as gotas frias batiam direto no rosto dela assim que saiu da marquise da residência militar. Lira parou sob a chuva por um segundo. Respirou fundo o ar limpo que não tinha mais vestígio de perfume barato ou traição. Ela passou a mão no rosto molhado e prometeu a si mesma, saindo deste pântano,
Eu vou viver a vida mais brilhante, para que aqueles que me desprezaram tenham que olhar para cima até cansar o pescoço. Ela tirou o celular antigo do bolso e discou um número que durante o ano todo ela não tinha ligado à noite. Do outro lado só tocaram 2 vezes antes de atenderem. Uma voz idosa, mas cheia de calor e proteção, soou. Alô, Lyra, filha. Por que ligou para o pai tão tarde? As lágrimas de Lyra caíram de verdade agora, misturando com as gotas frias da chuva no rosto. Ela engasgou. Pai, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar a voar. O táxi deixou Lyra em frente ao portão de ferro antigo, pintado de verde musgo de uma mansão escondida atrás de árvores centenárias no bairro de Botafogo. O céu já clareava. A chuva tinha diminuído, mas algumas gotas teimosas ainda caíam das folhas, batendo na mala de Lyra com sons solitários. Ela parou em frente à casa onde nascera e crescera, o lugar de onde 5 anos antes ela saíra de mala na mão, apesar dos conselhos do pai para entrar num casamento que ela acreditava ser destino. O portão de ferro rangeu longo e se abriu devagar. Senhor Silas saiu, ainda com o suéter cinza antigo sobre os cabelos brancos cortados curtos no estilo militar da Força Aérea, nem um fio fora do lugar. Ao ver a filha debaixo da luz amarelada da rua, roupas molhadas ao lado da mala pequena, os olhos dele se estreitaram, cheios de uma dor que só pais entendem. Ele não perguntou nada sobre Leandro. Não reprovou uma palavra. Apenas se aproximou, uma mão pegando a mala da mão de Lyra, a outra dando tapinhas no ombro magro que tremia de frio. Voltar para casa é bom. Entre, filha, o pai já preparou água de gengibre quente. Ao entrar na sala, o cheiro familiar de madeira de lei misturado com o calor da pequena estufa elétrica envolveu Lyra, afastando o frio que grudara nela durante o caminho longo. Na parede principal da sala, a foto de Sr. Silas, jovem de uniforme de piloto, com medalhas brilhantes ao lado do jato de caça da Força Aérea, ainda estava lá. Sr. Silas era uma lenda viva da aviação militar, alguém que até os líderes mais altos do comando da aeronáutica ou do Ministério da Defesa chamavam de mestre com respeito. Durante o ano todo, para proteger o suposto esforço próprio de Leandro, Lyra pedira ao pai que não aparecesse, que não interviesse abertamente na carreira do genro. Ela queria que o marido erguesse a cabeça com mérito próprio. Mas Leandro não sabia que no mundo dos degraus de poder, mérito sozinho nunca bastava. Sem os jantares discretos de Sr. Silas, com antigos companheiros agora generais e comandantes, sem o cartão antigo dele preso no dossiê de Leandro, um capitão comum, de origem simples e temperamento impulsivo como Leandro, nunca teria subido tão rápido. Leandro se achava gênio autêntico, mas na verdade caminhara numa estrada que outros limparam de pedras em silêncio. Sentada de frente para o pai na mesa de chá, Lyra tomou um gole de água de gengibre quente, sentindo os vasos congelados no corpo se descongelarem. Sr. Silas olhou para as calosidades nas mãos da filha e suspirou baixo. Estes 5 anos, o pai ficou calado por respeito à escolha da filha. O pai conhecia o temperamento de Leandro. Ele tem ambição, mas a ganância é maior que o talento. Um homem que olha para a esposa trabalhando duro na cozinha e não sente pena, só vergonha diante dos outros, esse tipo de homem já estava podre desde o osso. Você largar a mão agora é salvar a si mesma. Lyra ergueu os olhos para o pai, os olhos dela recuperando a determinação de sempre. Eu não me arrependo de ter amado, mas me arrependo de ter perdido a mim mesma para agradar alguém que não merecia. Pai, eu quero voltar para a companhia aérea. Eu quero voltar a voar. Sr. Silas olhou para a filha, um raro sorriso orgulhoso aparecendo no rosto sério de velho militar. Está bem. A filha de piloto de caça não pode cair por mais de 3 dias. Descanse. Na semana que vem, o pai leva você para falar com o tio Min no setor de aviação. Mas o pai avisa antes. 5 anos fora da cabine. Tudo mudou muito. Você vai ter que começar de novo pelos treinamentos mais rigorosos, mais pesados, sem nenhum privilégio. Você vai subir com as próprias pernas, como antes. Lyra respondeu, os olhos brilhando com um brilho radiante. A luz que o ano passado tinha sido apagada pela fumaça da cozinha e pela resignação. Enquanto Lyra começava os dias de estudo intenso, testes físicos rigorosos e horas de simulador cheias de pressão no centro de treinamento, em outro canto da cidade, a vida de Leandro começava a mostrar as primeiras rachaduras. Depois que Lyra saiu,
Leandro logo trouxe Mimi para o apartamento militar. Nos primeiros dias, ele viveu num sentimento de vitória e liberdade. Mimi transformou a casa num mini desfile de moda com vestidos luxuosos e perfume importado caro impregnando tudo. Ele se orgulhava de levar Mimi para jantar com alguns colegas do quartel. Ficava vaidoso com os elogios à amante quente, dengosa, mas o brilho não durou muito. Leandro começou a notar que a casa não se limpava sozinha quando ele voltava do serviço. Não havia mais uniformes passados impecáveis pendurados no armário, não havia mais caldo quente esperando depois das noitadas de bebida. Mimi não sabia cozinhar, muito menos tocar na louça suja. Ela só sabia gastar dinheiro e perguntar sobre a promoção no ministério. Pior ainda, o trabalho de Leandro na unidade parou de repente de forma inexplicável. Um grande projeto intersetorial que Leandro tinha certeza de que lideraria foi passado para um colega. Quando Leandro foi falar com o comandante superior para perguntar, o homem só olhou com ar de avaliação e soltou uma frase vaga. Leandro, nesta fase eu vejo que seu estilo está um pouco relaxado. Assuntos de família, de retaguarda, precisam estar em ordem para a carreira ficar sólida. Eu soube que você se divorciou da esposa. Leandro se assustou, apressou-se em explicar. Comandante, nós nos divorciamos por diferenças de estilo de vida. Não afeta o trabalho. O comandante só riu com desdém e dispensou Leandro. Leandro saiu da sala com suor nas costas, como se tivesse tomado banho. Ele não entendia. Antes, toda vez que tinha dificuldade ou erro pequeno no relatório, os comandantes sempre avisavam com leveza. Até sugeriam correções, mas ultimamente parecia haver uma parede invisível e fria entre ele e a liderança. As ligações de contatos que antes eram fáceis agora só davam sinal de ocupado ou recusas educadas dos assistentes. Leandro começou a se preocupar, mas o orgulho de um major recém-promovido não permitia que ele pensasse que tudo tinha relação com Lira, a esposa rústica que ele descartara. Algumas coisas luxuosas só aguentam a luz fraca de bares ou de restaurantes caros. Quando colocadas sob a luz do dia de uma rotina normal, a tinta começa a descascar, revelando o vazio e o amargo. Leandro sentou num canto de café em frente ao quartel, os dedos batendo nervosos na borda da xícara vazia. O relógio marcava mais de 9 da noite, mas ele não queria voltar para casa. O apartamento militar, que antes era organizado e acolhedor agora, virara um depósito bagunçado desde que Mimi se mudara. Mimi não gostava do cheiro de cozinha grudando nas unhas feitas. Então o fogão estava coberto de poeira. Comida fast food, caixas de isopor jogadas na lixeira soltando cheiro azedo. Leandro sentia falta de um prato de caldo de costela quente que chegava a apertar o estômago. Mas toda vez que abria a boca, Mimi fazia bico. Você é engraçado. Eu estou aqui para você me exibir para o mundo, não para ser empregada fazendo essas coisas sujas. Se quiser, coma fora. Mas o que mais atormentava Leandro não era a casa, e sim a bolsa sem fundo, chamada Exigências de Mimi para o jantar de aniversário da criação da unidade na semana seguinte, onde Leandro acreditava que receberia a promoção e transferência para o ministério. Mimi tinha choramingado pedindo que ele comprasse a bolsa Hermes de crocodilo vermelho vivo. Ela disse que ir com um major para o ministério não podia ser com bolsas de poucos milhares de reais. As pessoas ririam. Leandro olhou para o saldo da conta bancária com o coração doendo. Todo o dinheiro acumulado da época de Lira, mais o bônus do trimestre tinha sido queimado em vestidos, spas de Mimi. Uma bolsa Hermes original de couro de crocodilo valia centenas de milhares de reais. Até R$1 milhão, um valor que um major com salário modesto como ele nem sonhava. Mas diante das lágrimas dengosas e provocações da amante, ou você está arrependido de gastar comigo? Você disse que ia subir para cargo alto no ministério, era mentira? O orgulho falso de Leandro subiu. Ele procurou um vendedor de artigos de luxo falsificados por indicação de um conhecido do meio. O homem mostrou uma bolsa idêntica ao original em 99%. Desde a costura até o fecho gravado. Sussurrou para Leandro. É réplica perfeita de primeira linha. Olhando a olho nu até especialista não diferencia, só R$30 mil. O senhor leva para presentear a esposa, fica elegante e economiza. Leandro rangeu os dentes e passou o cartão. Quando chegou em casa com a bolsa, Mimi gritou de alegria e o encheu de beijos. Leandro respirou aliviado, o ego satisfeito. Ele disse a si mesmo que mulher não entendia nada.
Bastava ser bonito e caro aos olhos delas. Enquanto Leandro afundava no lixo brilhante da falsidade, no centro de treinamento de voo, Lira acabara de terminar o teste de pressão na cabine que durou 3 horas. Ao sair do simulador, o uniforme de aluna dela estava encharcado de suor. Os ouvidos ainda zumbiam com a pressão do ar. 5 anos longe do céu eram 5 anos em que a tecnologia da aviação e os procedimentos de segurança tinham avançado muito. Para alcançar os colegas mais jovens, Lira pagara com noites em claro lendo manuais técnicos em inglês até os olhos arderem. Treinos físicos até as pernas ficarem duras de cãibra e ela mal conseguir subir escadas. Em momentos de cansaço extremo, Lira sentava no chão da sala de treino pronta para desistir, mas toda vez que a imagem da papelada do divórcio e as palavras de desprezo de Leandro surgiam na cabeça, "Você é obstáculo para minha ascensão." Lira cerrava os dentes e se levantava. Ela não treinava por vingança, treinava para recuperar o brilho que sempre fora dela, a identidade orgulhosa que ela enterrara tolamente no canto da cozinha. O tio Min, comandante do setor de aviação e antigo companheiro de luta do pai dela, observava Lira de trás do vidro, enquanto ela limpava cuidadosamente o suor da testa e voltava para a sala de teoria de voo avançado. Ele se virou para Sr. Silas ao lado e disse: "A menina tem o sangue de piloto do senhor. O curso de comissária sênior é para quem tem experiência contínua, mas ela completou todos os testes com excelência em 1 mês. Na semana que vem ela terá o primeiro voo como comissária-chefe em rota internacional. O senhor pode ficar tranquilo." Sr. Silas não disse nada, apenas acenou devagar, os olhos velhos brilhando com profundo orgulho. O pássaro de rapina que passara 5 anos preso na gaiola, agora abria as asas amplas de volta para o céu infinito. No 6º dia, Leandro recebeu um comunicado do setor de pessoal do Ministério da Defesa. A decisão oficial de nomeação dele foi adiada para que a inspeção revisasse alguns projetos antigos que a unidade dele coordenara. Isso foi como um balde de água fria na cabeça de Leandro. Para aliviar a tensão e continuar agradando Mimi, que estava magoada, Leandro decidiu apostar alto. Usou o último limite do cartão de crédito para comprar 2 passagens na classe executiva de um voo luxuoso para um resort 6 estrelas no exterior. Ele disse a Mimi que era para relaxar, comemorar antecipado. O adiamento era só burocracia. O cargo não escaparia dele. Mimi ouviu falar de classe executiva e os olhos brilharam. Vestiu o look mais luxuoso, não esquecendo de levar a bolsa Hermes de crocodilo vermelho vivo que Leandro dera. Eles entraram no aeroporto com ares de quem estava por cima. Marionetes vestidas de veludo caro, mas que por dentro já começavam a apodrecer. Leandro ajeitou a gola da camisa, ergueu o queixo e passou pelo portão VIP, completamente inconsciente de que aquele voo seria o lugar onde o véu de veludo da vida dele seria rasgado de forma mais cruel. A cabine executiva do Airbus A320 estava banhada em luz azul suave, criando sensação de isolamento total do mundo barulhento lá embaixo. O aroma de essência de eucalipto misturado com o ar-condicionado de alto nível criava um ambiente de luxo e quietude. A maioria dos passageiros ali eram empresários elegantes. Homens de meia-idade com dinheiro ou oficiais em viagem longa. Eles costumavam ficar em silêncio lendo o jornal, apreciando vinho tinto ou fechando a cortina para cochilar. Mas a paz foi quebrada assim que Leandro e Mimi entraram. Mimi usava um vestido colado com fenda alta, os saltos altos batendo no chão da cabine com sons propositalmente altos. Ela se inclinava o tempo todo, exibindo a bolsa Hermes de crocodilo vermelho vivo sobre a mesinha, como se temesse que, sem chamar atenção, as pessoas a confundissem com passageira da econômica. Leandro sentou ao lado, uma mão afrouxando o punho da camisa, a outra folheando uma revista de aviação com indiferença, mas o queixo erguido cheio de arrogância. A sensação de sentar na primeira fila, de ser servido com privilégios VIP, fazia o major esquecer os problemas parados no trabalho dos últimos dias. Ele gostava daquela sensação, a sensação de quem estava por cima. Quando o avião atingiu altitude estável e o sinal de cinto apagou, as comissárias começaram o serviço de bebidas. A responsável pela fileira de Leandro era Clara, uma comissária jovem que entrara há poucos meses. O rosto delicado dela ainda tinha traços de timidez, as mãos empurrando o carrinho com cuidado extremo. "Com licença, os senhores aceitam chá, café ou suco?"
Clara se inclinou, a voz suave e profissional. Mimi nem olhou, os olhos grudados no celular tirando selfie. Jogue suco de laranja. Pouco gelo. Se minha garganta arder, não assumo a responsabilidade. Clara sorriu, serviu o suco com cuidado do jarro de cristal para o copo de cristal alto. Mas quando ela ergueu o copo para colocar na bandeja à frente do passageiro, Mimi virou de repente para pegar os óculos escuros. O cotovelo dela bateu para trás, acertando o dorso da mão de Clara. Crack! Infelizmente caíram na alça da bolsa Hermes vermelha, que estava orgulhosamente sobre a mesinha. Em um segundo, a cabine executiva explodiu com o grito estridente de Mimi. Os olhos dela se estreitaram de raiva. Sem dar tempo para a comissária jovem se recuperar, Mimi ergueu a mão. Um tapa seco ressoou, fazendo Clara cambalear para trás, uma bochecha imediatamente vermelha, lágrimas escorrendo pelo uniforme. Você é cega? Sabe o que é isso aqui? E ousa derramar água suja? Clara cobriu o rosto, o corpo inteiro tremendo de medo e humilhação diante dos olhares de dezenas de passageiros ao redor. O incidente causou murmúrio. Alguns passageiros das fileiras de trás franziram a testa incomodados. Em vez de intervir para defender a amante e preservar a imagem de militar, Leandro viu oportunidade de mostrar autoridade. Ele bateu forte a mão no braço da poltrona, levantou-se bloqueando a frente de Mimi, os olhos faiscando ameaça. Que jeito de trabalhar é esse? Sabe que esta é uma bolsa Hermes edição limitada? Uma comissária de quinta como você voando o ano inteiro sem comer nem beber não paga nem a alça da bolsa. Clara chorava e baixava a cabeça, as mãos entrelaçadas. Eu peço desculpas sinceras. Senhor e senhora, vou limpar com pano especial agora mesmo. Limpar? Limpar tira mancha de couro de crocodilo. Leandro rosnou, dando um passo e se aproximando da jovem com arrogância. Vou te dizer, eu sou major da Força Aérea. Basta um telefonema meu para a diretoria da companhia e amanhã você pega a mala e sai da aviação. Hoje, se você não se ajoelhar aqui, limpar a bolsa com as próprias mãos e pedir desculpas direitinho à minha esposa, isso não vai acabar bem. A exigência de ajoelhar foi como um balde de água fria no orgulho de todos que testemunhavam. Alguns passageiros começaram a sussurrar, indignados com o abuso de poder e humilhação a uma trabalhadora de forma incivilizada por parte do homem vestido de luxo. Clara ficou paralisada, as pernas fraquejando, de um lado a honra pessoal, do outro o medo de perder o emprego. A solidão no meio do avião deixava a jovem completamente impotente. Ajoelha. Está surda? Mimi acrescentou, os olhos triunfantes, a mão acariciando a bolsa falsa como se fosse tesouro nacional. No momento em que o ar estava sufocante no ápice, passos firmes, calmos mas decididos, soaram de trás da cortina que separava a galley. Uma voz grave, serena mas carregando pressão invisível, fez toda a cabine silenciar de repente. O que está acontecendo aqui? Leandro virou rápido, já pronto para usar o posto de major para intimidar a nova supervisora. Mas assim que viu claramente o rosto da mulher que saiu de trás da cortina, todas as palavras que ele ia dizer se prenderam na garganta. Os olhos dele se arregalaram, as mãos caíram, o corpo inteiro congelou como se tivesse levado um choque elétrico. A mulher de pé à frente dele vestia o uniforme de comissária-chefe verde esmeralda elegante, o lenço de seda amarrado com perfeição no pescoço, o cabelo preso alto com distinção, era Lyra. Mas não era mais a mulher desarrumada com cheiro de cozinha que ele descartara cruelmente um ano antes. Lyra de agora era linda de forma radiante e imponente. A postura confiante e sofisticada de quem dominava o céu fazendo qualquer um sentir respeito. Os olhos dela olharam para Leandro, sem nenhum traço de rancor, sem fuga. Estavam limpos e frios como se ela olhasse um estranho ou um objeto bloqueando o caminho. Leandro ficou plantado no meio da cabine executiva, sentindo o chão do avião desabar sob os pés. Na mente do major, Lyra era apenas um arquivo antigo selado e jogado na gaveta do passado, com cheiro de cozinha, roupas de algodão gastas e rosto pálido de falta de sono. Mas a mulher à frente dele agora emanava um brilho puro e radiante que cegava. O uniforme de comissária-chefe marcava as curvas maduras, a confiança e serenidade eram como uma declaração de liberdade que ele nunca lera. Mimi, ainda fervendo de raiva e arrogância, não percebeu a ligação. Ela só via uma comissária-chefe mais bonita que ela, mais elegante e, o mais importante,
atrapalhando a demonstração de poder dela. Mimi ergueu o queixo, o dedo ainda apontando para a comissária jovem que soluçava. Você é a supervisora aqui, não é? Olhe o que a funcionária da senhora fez. Ela derramou água suja na minha bolsa Hermes de crocodilo e acha que um pedido de desculpas basta. Eu exijo que ela se ajoelhe, limpe e pague, senão não vou deixar barato. Lyra não olhou para Mimi. Caminhou até o lado de Clara, colocou a mão suavemente no ombro trêmulo da jovem. Tirou o lincho de seda do bolso do uniforme e limpou devagar as lágrimas no rosto da funcionária. Os olhos dela agora não eram frios de supervisora, eram protetores como os de uma irmã mais velha. Clara, vá para a galley, arrume o uniforme e descanse um pouco. O resto eu resolvo. Lyra disse com um tom gentil, mas que não admitia recusa. Clara ergueu os olhos para Lyra cheios de gratidão misturada com preocupação, depois baixou a cabeça obedecendo e se retirou. Leandro quis se aproximar para impedir, mas o olhar de Lyra o deteve a tempo. Era um olhar direto, calmo como superfície de lago, mas que fazia Leandro se sentir pequeno e patético. Lyra virou para Leandro e Mimi, os lábios curvando num sorriso profissional impecável. Senhores passageiros, eu acompanhei o incidente pelo sistema de câmeras internas desde que o avião atingiu altitude estável. De acordo com as regras de segurança da aviação, qualquer comportamento que cause distúrbio, humilhação ou coação a tripulantes pode ser registrado e envolver a segurança no destino. Os senhores dizem que minha funcionária derramou água na bolsa, mas as câmeras mostram que foi o cotovelo desta senhora que bateu na bandeja enquanto a funcionária servia conforme o procedimento. O que você está dizendo? Você está dizendo que eu derramei sozinha. Mimi explodiu, a voz estridente. Você sabe quanto custa esta bolsa? Leandro, o que você está fazendo aí parado? Você é major da Força Aérea. Ligue para o chefe dela. Leandro só agora recuperou a voz, mas ela saiu rouca, seca e cheia de confusão. Lyra, como você está aqui? Como você faz este trabalho? Lyra ergueu levemente a sobrancelha, o sorriso inalterado. Senhor passageiro, estou cumprindo minha função de comissária-chefe. Peço que os senhores se concentrem no problema atual com a bolsa desta senhora. Lyra aproximou-se da mesinha onde a bolsa vermelha estava exposta. Ela não tocou nela, apenas se inclinou um pouco para observar sob a luz suave da cabine executiva. Como filha de família de elite e conhecedora real de artigos de luxo, Lyra bastou um olhar para identificar a natureza do objeto que Leandro usava para agradar a amante. Se os senhores estão realmente preocupados com a mancha na pele de crocodilo porosos, eu posso tranquilizá-los assim. Lyra falou com um tom calmo, mas cada palavra como agulha, perfurando o orgulho de Leandro. A pele de crocodilo de alto nível da Hermes é tratada com tecnologia exclusiva de curtimento. Ela tem resistência natural à água excelente. Basta um pano macio para limpar sem deixar marca. Ela parou um instante, estreitando os olhos direto para Mimi. No entanto, isso é para o original. Para o tipo de pele industrial coberta de plástico brilhante para imitar o grão como esta bolsa, o contato com suco de fruta ácido como laranja pode soltar a cola da superfície em poucos minutos. Talvez seja por isso que a senhora perdeu o controle a ponto de agir assim. Toda a cabine executiva ficou em silêncio absoluto. Alguns passageiros próximos não seguraram risadas de desdém. Mimi ficou paralisada, o rosto vermelho depois pálido. Ela olhou para a bolsa e para Lyra gaguejando. Você ousa dizer que minha bolsa é falsa? O que você sabe para falar? Eu não disse que é falsa. Lyra deu de ombros com total desenvoltura. Eu só falei com base nas características físicas do material que estou vendo. Se a senhora não acredita, após o pouso eu estou à disposição para ajudar a chamar um especialista independente para laudo e registrar o reembolso corretamente. A propósito, eu também vou reportar às autoridades o comportamento de agressão a tripulante a bordo. Leandro viu a situação piorar, especialmente ao notar o passageiro na poltrona 2C atrás, que até então observava em silêncio, agora franzindo a testa com clara irritação. Leandro segurou rápido o braço de Mimi, forçando-a a sentar, a voz lamuriosa. Chega, Mimi. São só algumas gotas. Limpa e pronto. Não faça mais escândalo. Leandro, você tem medo dela? Ela é só sua ex-esposa. Mimi gritou na humilhação, revelando sem querer a relação e fazendo Leandro querer desaparecer num buraco.
Lyra continuou de pé, as costas eretas como uma orquídea no meio da tempestade. Ela não se abalou com o ataque pessoal de Mimi. Na mente dela, Leandro ou Mimi eram apenas figuras secundárias borradas numa peça medíocre da qual ela saíra há muito tempo. Ela sentiu pena de Leandro, um homem capaz de dar réplica falsa para a amante em troca de status vazio, e achou graça de si mesma de 1 ano antes por ter considerado esse homem como todo o seu céu. Lyra se abaixou, pegou o pano macio que Clara deixara cair, colocou suavemente sobre a mesa de Leandro. Desejo aos senhores um voo seguro. Espero que mantenham a calma necessária de um militar durante o resto da viagem. Se os senhores tiverem qualquer reclamação, terei o prazer de resolver conforme a lei. Lyra virou as costas e caminhou, a barra do uniforme deslizando leve, mas carregando o frio da determinação. Leandro olhou o vulto, o coração apertando num arrependimento tardio e amargo. Ele acabara de perceber que o que descartara não era um obstáculo. Era o único tesouro capaz de proteger-lo da mediocridade e da podridão. Mas Leandro mal se recuperou quando o passageiro da poltrona 2C se levantou e bateu levemente no braço da poltrona de Leandro. O toque era leve, mas, no silêncio denso da humilhação de Leandro, soou alto e frio como batida na porta de um juiz. Leandro virou a cabeça. Sob a luz de leitura da poltrona 2C, um homem de meia idade se aproximou. Vestia roupa casual simples, jaqueta cinza de zíper e calça caque escura, mas os ombros largos e firmes. A testa alta com rugas de retidão e os olhos afiados como águia fizeram os joelhos de Leandro amolecerem. Era o general implacável do ministério, o homem que toda a força aérea respeitava. Conhecido como incorruptível da era moderna, que nunca tolerava erros ou arrogância de subordinados. Leandro já tinha ficado 2 horas na fila de uma conferência militar só para apertar a mão dele 1 segundo e dizer o nome da unidade. Ele não imaginava que o comandante supremo, que deveria viajar em veículo oficial com escolta, estivesse hoje incógnito num voo comercial e, pior, sentado logo atrás dele testemunhando toda a peça ridícula que ele e Mimi encenaram. Suor frio escorreu, encharcando a camisa social cara de Leandro e grudando gelada nas costas. Ele se levantou num reflexo militar, as mãos coladas nas laterais do corpo, cabeça baixa, a voz tremendo sem disfarce. Relatório, general, capitão Leandro, major do setor de coordenação, saudações ao general. O general nem olhou para Leandro. Os olhos dele passaram por Mimi, que ainda estava confusa, segurando a bolsa falsa, o rosto coberto de maquiagem agora pálido ao sentir a pressão do homem de meia-idade. O general passou pela fileira de Leandro e caminhou direto para o corredor da cabine executiva. No lugar onde Lyra acabara de voltar após ouvir o barulho, diante do espanto sem fôlego de Leandro, o general de brigada relaxou o rosto de repente, um sorriso severo, mas cheio de calor e respeito aparecendo. Ele estendeu a mão primeiro para Lyra. Olá, comissária-chefe Lyra. Não esperava encontrar você neste voo. Lyra inclinou a cabeça levemente. O sorriso dela agora não era mais o profissional de serviço, era respeitoso como o de uma filha para um ancião. Saudações, general. Desejo ao senhor um voo tranquilo. Eu não sabia que o senhor estava a bordo para preparar o serviço melhor. O general acenou com a mão, riu alto, o riso sonoro ecoando pela cabine executiva. Deixa pra lá. Eu viajo particular, queria um pouco de tranquilidade. Hoje, vendo você lidar com a situação profissionalmente, eu admiro ainda mais o coronel Silas. Realmente, pai de tigre gera filha de tigre. Em nome do projeto do Ministério, eu agradeço mais uma vez. Se na semana passada não fosse pela coordenação excelente e os documentos traduzidos de aviação internacional que você preparou acordada a noite toda, a equipe de especialistas do Ministério não teria conseguido assinar o protocolo com o parceiro estrangeiro tão suavemente. Seu pai tem uma filha nota 10. Cada palavra do general caiu nos ouvidos de Leandro como pedras de 1000 quilos batendo no cérebro. O que era coronel Silas, o que era especialista secreta, o que era apoio ao projeto do Ministério, Leandro ficou paralisado, as mãos frias. Então o projeto intersetorial lucrativo que ele lutara meio ano, achando que fora excluído por falta de sorte, na verdade era Lyra quem comandava por trás no aspecto técnico.
E o comandante supremo que ele gastara tanto dinheiro e esforço tentando acessar via contatos sociais era o amigo de longa data que sempre dava respeito absoluto ao ex-sogro dele. Leandro percebeu que durante o ano todo ele não era um grande homem que subira sozinho. Ele era apenas uma marionete colocada num pedestal alto, e a corda que puxava a marionete era o silêncio cheio de generosidade de Lira e da família dela. Quando ele mesmo cortou a corda com a papelada do divórcio, ele também cortou o próprio paraquedas. O general virou-se, o sorriso sumindo imediatamente do rosto, substituído por expressão fria como gelo e olhos flamejantes de raiva, olhando direto para Leandro. O poder de um homem que passara por bombas e balas, que comandara dezenas de milhares de militares, fez Leandro não ousar erguer a cabeça. Major Leandro. A voz do general baixou, mas o peso dela fez até os passageiros ao redor sentirem a disciplina militar. O regulamento militar, a ética de um oficial que você aprendeu na academia, você devolveu tudo para o professor, não foi? Sai na rua, abusando de um pouco de cargo para humilhar o povo, coagir uma jovem que poderia ser neta sua em lugar público. Você acha que merece vestir o uniforme que carrega? General, por favor. O general se acalme. Eu sei que errei. Foi a família que não entendeu. Leandro gaguejou. O suor escorria pelas têmporas em gotas. O general olhou para Mimi com nojo. Depois para a bolsa falsa molhada de suco sobre a mesa, uma mulher agindo sem educação. Uma bolsa falsa pretensiosa e um oficial acobertando o erro. Você disse que vai para o ministério. O ministério é lugar para gente de caráter ruim, incapaz de controlar a própria casa, incapaz de respeitar mulheres como você, diante de todos os passageiros da cabine executiva, diante de Lira, a esposa que ele um dia humilhara como obstáculo. Leandro foi despido de todas as camadas de falsa dignidade, humilhado e envergonhado a ponto de as mãos tremerem violentamente. Mimi ao lado estava tão assustada que mal respirava, abraçando a bolsa falsa. O general sacou decididamente o celular do bolso da jaqueta e discou um número direto. O toque no viva-voz era claro no silêncio do avião. Alô, eu escuto, general. A voz do comandante do setor de pessoal soou do outro lado. Companheiro Min, o general falou duro. Revise todo o dossiê de promoção do major Leandro do setor de coordenação. Suspenda imediatamente a decisão de transferência para o ministério na semana que vem. Um oficial degradado moralmente, arrogante com o povo, não tem condição de estar na liderança. Exija esclarecimento dos projetos que ele participou, um relatório de autoexame profundo e transferência para a unidade de fronteira para a reeducação desde o início. Imediatamente o som dos motores a jato rugiu forte, depois diminuiu quando o avião tocou a pista. As rodas gigantes rangeram forte no concreto, transmitindo um solavanco forte ao longo da fuselagem como um empurrão decisivo, trazendo quem voava nas nuvens de volta à realidade crua do chão. Quando o tubo de conexão foi acoplado e a porta da cabine executiva abriu, Leandro caminhou com os joelhos tremendo, sentindo como se os blocos de concreto sob os pés rachassem. O voo de algumas horas para Leandro não foi diferente de uma execução longa. Durante todo o caminho, ele não ousou erguer a cabeça, não ousou virar para trás, onde o general lia documentos com calma assustadora. Toda vez que a barra verde esmeralda do uniforme de Lira passava pelo corredor servindo passageiros, Leandro sentia um choque elétrico no coração. Ela não olhava para ele, não deu nem um olhar de vitória ao vencedor. O desprezo de Lira era a arma mais cruel. Ele provava que no mundo dela agora a existência de Leandro não valia nem uma poeira na janela do avião. Logo na saída do tubo, 2 agentes de segurança do aeroporto e representante da companhia esperavam com o bloco de ocorrência na mão. Um deles se aproximou educado, mas firme, bloqueando o caminho de Leandro e Mimi. Desculpe, senhor Leandro e senhora que o acompanha. A pedido da tripulação e passageiros do voo, convidamos os senhores a se dirigirem ao escritório do aeroporto para esclarecer o incidente de perturbação e humilhação à tripulante. Os outros passageiros da executiva passaram, lançando olhares de ironia e desprezo para Leandro. Leandro ficou pálido. Quis usar os últimos contatos, mas a sombra do general que acabara de sair logo atrás fez as palavras se prenderem na garganta. O general passou por Leandro deixando apenas uma frase calma, mas afiada. Vá prestar contas direitinho, Major Leandro. O registro de punição já foi enviado para sua unidade antes do pouso.
A sala do serviço de segurança do aeroporto estava abafada sob a luz branca dos tubos fluorescentes no térreo. O som da caneta correndo no bloco de ocorrência era frio como máquina contando o tempo. Mimi sentava ao lado de Leandro, a arrogância de esposa de major completamente desaparecida. Ela olhava para a mancha seca de suco de laranja que começava a descascar a camada de plástico barato da alça da bolsa vermelha, revelando o material sintético barato por dentro, exatamente como Lira dissera. A humilhação e o medo fizeram o rosto maquiado dela ficar borrado e patético. Leandro, o que fazemos agora? Eles disseram que vão mandar ofício para o quartel e ainda multar. Eu não sei de nada, foi culpa da comissária. Mimi agarrou a manga da camisa de Leandro, a voz dengosa de sempre agora soando estridente e irritante. Leandro olhou para a mão que agarrava a camisa e sentiu nojo profundo. Só por causa dessa mulher, por causa de uma bolsa falsa e de orgulho vazio, ele mesmo jogara fora a tigela de arroz, enterrara a reputação que trocara pela honra. Leandro puxou a manga com violência, soltando da mão dela, e rosnou entre dentes. Cale a boca. Mimi olhou espantada para Leandro. O favoritismo e mimo que ela lutara para manter durante meses se despedaçou num instante, vendo o homem à frente completamente derrotado, sem o rótulo de major no ministério para explorar. Os olhos de Mimi mudaram rápido de medo para a frieza calculista. Ela jogou a bolsa vermelha descascada na lixeira do canto, levantou-se, assinou o bloco pessoalmente e virou para Leandro com olhar de desprezo. Você me xingando o quê? Você acha que é grande coisa? Se não fosse você prometendo o ano que vem me levar para apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas e me fazer carregar esta bolsa para te dar status, eu ia querer seguir um major pobre como você. Um cara que mal tem limite no cartão e quer bancar o rico. Dito isso, Mimi pegou a mala pequena dela, empurrou a porta e saiu direto, pegou um táxi e desapareceu no trânsito intenso da cidade. Sem olhar para trás uma vez, ela foi embora do mesmo jeito rápido, prático e calculista como entrara na vida de Leandro. Sozinho na sala de segurança, Leandro segurou o bloco de punição e a decisão de transferência que acabara de chegar por fax do quartel. As letras pretas impressas claramente. Transferência do companheiro Leandro para posto de fronteira no norte, rebaixamento de mérito, exigência de exame profundo de conduta moral. A fronteira onde só havia sal, pedra e vento uivando dia e noite. O cargo lucrativo no ministério, os jantares luxuosos, o brilho de fama que ele sonhava, tudo virou fumaça assim que as rodas do avião tocaram o chão. Leandro saiu da sala de segurança com o corpo exausto como um fantasma. Ele vagou sem rumo pelo saguão de chegada do aeroporto internacional, onde o fluxo de gente ia e vinha, risadas de reencontros ecoando. Na cabeça de Leandro agora os flashbacks do ano anterior voltavam nítidos. Ele lembrava das noites frias de inverno no Rio, quando voltava tarde do serviço, Lira ainda esperava cochilando na luz da mesa. Na cozinha sempre havia o caldo de carne quentinho embrulhado no pano. Ele lembrava do olhar gentil e confiante dela quando ele recebeu o posto de capitão. Na época ele era pobre, mas tinha uma família de verdade. Tinha uma mulher pronta para juntar cada pedacinho de paz para aquecê-lo. O amargo de descartar doía tanto assim. Leandro olhou para as mãos que um dia assinaram decididas a papelada do divórcio, agora tremendo. Ele mesmo jogara fora o único tesouro da vida para trazer um monte de lixo brilhante com luz falsa. Ao chegar à saída do saguão VIP, a faixa preferencial para os carros de luxo que vinham buscar passageiros, Leandro parou de repente. Um comboio de carros pretos brilhantes liderado por um Mercedes Maybach luxuoso manobrava para o saguão. Os murmúrios de admiração ao redor fizeram Leandro virar a cabeça sem querer. O vento noturno do pátio de pista soprou forte no saguão, trazendo cheiro de fumaça de jato e o frio metálico de sal e pedra. Leandro ficou solitário ao lado de uma coluna de concreto grande, as mãos tremendo enfiadas fundo nos bolsos da calça, tentando se encolher para ninguém reconhecer o oficial que acabara de perder o futuro nas nuvens. A luz neon do aeroporto caía sobre a sombra dele num círculo branco pálido, solitário e patético. Na faixa preferencial, o Mercedes Maybach, preto brilhante, parou devagar. A porta abriu, um homem desceu. Ele não vestia uniforme militar, não ostentava insígnias, mas o terno sob medida e a postura serena e firme emanavam autoridade sem precisar falar. Era Min, diretor-geral da companhia aérea,
O homem que a imprensa elogiava como jovem comandante talentoso, mas para Lyra ele era parte da infância. O homem que ficara em silêncio ao lado da vida dela durante o ano todo, testemunhando o sacrifício, a dor e esperando o dia em que ela se encontrasse novamente. Lyra saiu pela porta do saguão VIP, ao lado dela os colegas da tripulação, mas ela não se misturava. Entre os uniformes verdes esmeralda, Lyra brilhava de forma única, não pelo luxo superficial da maquiagem, mas pela beleza de uma mulher que passara pela tempestade e aprendera a ser o pilar da própria vida. Min aproximou-se. Na mão, um buquê de rosas brancas do Equador, puras e delicadas como a alma da mulher à frente. Ele não disse palavras vazias, apenas sorriu, um sorriso cheio de compreensão e espera. Parabéns por ter voltado de verdade para o céu. Como foi o primeiro voo como comissária-chefe? Lyra recebeu o buquê. O perfume puro das flores frescas encheu o nariz, apagando o cheiro de traição dos dias antigos. Ela acenou devagar, os olhos brilhando de alegria. Tudo foi maravilhoso. Obrigada por sempre acreditar que eu conseguiria. Min segurou gentilmente a mão de Lyra e depositou um beijo respeitoso e protetor. O pai está esperando em casa. Eu reservei mesa no restaurante de sempre. Hoje vamos comemorar e conversar sobre o dia importante que vem aí. Leandro estava a poucos metros, testemunhando toda a cena. Cada palavra, cada gesto carinhoso do homem eram como facadas no ego despedaçado. Então Lyra não estava sozinha. Enquanto ele corria atrás de amantes oportunistas, Lyra sempre tivera um pedestal de glória radiante e um ombro muito mais forte que o dele pronto para receber. Lá, Min levou Lyra para o carro de luxo. Ao passar pelo lugar onde Leandro estava, o passo de Lyra hesitou um instante. Ela não olhou para baixo, não soltou insulto, nem olhou com triunfo. Lyra apenas virou levemente o rosto, os olhos limpos como o lago de outono, olhando direto para Leandro. Naquele olhar, Leandro não encontrou nenhum rancor, porque rancor, afinal, ainda é uma forma de se importar. O que ele viu foi indiferença absoluta, um estranhamento frio como se ele nunca tivesse existido na vida dela. Lyra passou por Leandro. O perfume sutil vindo dela, o aroma puro de sândalo e ervas passou pelo nariz dele, substituindo completamente o cheiro de cozinha que o assombrara por 5 anos. Era o cheiro de um novo começo, uma vida que Leandro nunca mais teria direito de tocar. O Maybach rolou devagar, misturando-se à luz brilhante da cidade à noite, levando o brilho radiante da mulher que sabia valorizar o próprio valor. Leandro ficou sozinho no saguão vasto do aeroporto, a sombra dele se alongando no piso frio. Ele ergueu a mão olhando o uniforme que vestia e de repente sentiu-o pesado e deslocado. Amanhã, ele teria que deixar esta cidade, deixar o posto de major cheio de cálculos para ir para a fronteira remota. Não era destino, era o preço que ele pagava pela traição e pela arrogância. O brilho voltou de verdade para Lyra, não porque ela ganhou um homem rico ou cargo alto, mas porque ela encontrou a si mesma nos escombros da resignação. E Leandro aprendeu a lição mais amarga da vida. Um homem que no auge da fama esquece a mulher que passou pelas dificuldades com ele. Esse auge, na verdade, é só o começo de um abismo profundo. O brilho de cada um não está em cargos ou itens de luxo que se veste, mas na força interior e no respeito próprio. Para as mulheres, nunca aceitem esconder o próprio brilho para ser sombra de um homem que não sabe valorizar. A justiça e o karma podem demorar, mas sempre são justos. Vivam radiantes como uma flor e o céu abrirá as portas para vocês. Obrigado por acompanharem a novela. Espero que a história tenha trazido momentos de reflexão sobre o valor do amor, da lealdade e do respeito próprio na vida moderna. Se você gostou desta história e quer acompanhar mais obras dramáticas e humanistas, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para apoiar o autor. O apoio de vocês é a maior motivação para continuar criando.